Fala, inventores! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre a Creality K1. Não é mais a Max, agora é a K1. Então, vamos fazer um review aí para a gente entender como é essa impressora comparado lá. Aliás, comparado não. Aguenta aí que tá vindo um vídeo de comparação entre a K1 e a K1 Max. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre as principais características dessa impressora, que é a versão compacta aí da K1 Max da Creality. Então, fica ligado no vídeo e vamos inventar! Para você que está chegando agora no canal, a gente já fez aqui o unboxing, review e tudo mais sobre a Creality K1 Max. E, inclusive, eu criei um projeto aí para poder armazenar 3 rolos de filamento em cima da K1 Max e aproveitar o calor gerado ali pela câmara dela para ajudar a secar os filamentos. Eu vou deixar o videozinho na descrição para você assistir quando terminar este vídeo aqui. Então, ali no finalzinho, eu vou deixar ali no encerramento e também vou deixar na descrição para você poder ir lá assistir. Mas esse vídeo aqui é sobre a K1, que é a irmãzinha menor aí da K1 Max, que é para a gente poder entender um pouquinho das características dessa outra impressora, que eu achava que era basicamente a mesma coisa, eram idênticas, mas elas não são. E por isso eu vou fazer um vídeo especial aí até de comparação entre as duas, colocando elas lado a lado e mostrando para vocês as principais diferenças entre elas, ok? Então vamos lá. Eu comprei essa K1 para poder fazer a versão do MFS, lá do sistema de multifilamentos, para a K1, uma vez que, olhando nas fotos, eu percebi algumas diferenças delas, e aí eu resolvi comprar a K1, investir nessa impressora para eu poder fazer o projeto bem feito, bonitinho e tudo mais, para que o MFS ficasse perfeito. E, inclusive, eu tinha falado assim... Cara, a hora que vier essa impressora eu nem vou fazer unboxing e review e tal, porque vai ser praticamente a mesma impressora. É, e não é. Fica antenado aí para você entender as principais características da K1 e você poder decidir aí se você compra a Max ou compra a K1 para você poder ver isso aí, ok? Então, vamos lá. Então, primeiro, eu recebi ela, fiz lá o unboxing e tal, ela já vem prontinha, você tira da caixa, então são pouquíssimas coisas que você tem que fazer ali nela para você colocá-la para funcionar. Você solta os parafusinhos que prendem a mesa ali na parte de baixo, faz o setup ali com o assistente de primeira impressão dela, que é super fácil, é só ir seguindo as orientações no displayzinho dela e você chega lá no ponto onde ela roda a calibração e sai imprimindo. Aí vem o primeiro ponto. Na hora que eu fui rodar a calibração dela, já logo de cara, eu tive um problema. Porque ela passava pelas primeiras etapas e quando ela ia fazer o nivelamento da mesa e rodar a parte ali da vibração, né, da parte de ressonância da impressora, para poder fazer a calibração, ela simplesmente resetava. Então, eu passava pelas etapas básicas, na hora que ela ia fazer a parte de calibração, onde ela esquentava a mesa, esquentava a extrusão, começava a consumir mais energia, de repente ela ia lá e reiniciava do nada e voltava para o início do assistente. E aí eu lembrei que um dos inscritos aqui do canal comentou sobre estar tendo este problema justamente com a Creality K1. Ele falou, cara, a minha Creality K1, toda vez que eu mando ela fazer a calibração, ela reseta. Não sei como ele passou por essa calibração da primeira vez, tá? Mas no meu caso aqui, qual foi o problema? O problema é que a K1 é diferente da K1 Max. A K1 Max tem uma fonte de alimentação ali de 1000 watts, e essa fonte de alimentação ela é bivolt automática. Já a K1, ela tem uma fonte um pouquinho menor, uma fonte de 300 watts, e você tem que trocar a voltagem dela. Como eu peguei a K1 Max primeiro, falei, pô, é só colocar ela aqui, plugar na tomada e sair usando. Só que, por padrão, todos os dispositivos que tem essa chavinha de 110/220 vem setado no 220. Por quê? Porque se você ligar na voltagem errada, pelo menos não queima o dispositivo. O que acontece? Aqui onde eu moro é 110 e ela estava setada como padrão para o 220. Ela liga, ela funciona, bonitinho. Só que quando ele precisa extrair mais energia ali da fonte,
como a fonte está setada para 220, ela não consegue entregar aquela potência toda e acaba cortando a passagem de corrente e aí a máquina reseta. Então não esqueçam de mudar a chavinha ali na lateral esquerda da tua impressora e passar ela para 110 se você mora num lugar onde a voltagem aí é 110, ok? Feito isso, entrei, fui lá ver quais eram os modelinhos padrões para serem impressos e aí a gente tem o nosso clássico bench, tá? Que imprimiu muito bem. Não tenho nenhuma observação sobre ele. Ele tem os mesmos pequenos defeitinhos que teve na K1, que é por causa da velocidade de impressão. Então, não tem milagre, tá? Ela vai imprimir rápido, tá? Ela imprime relativamente bem. Não é uma impressão perfeita. A gente pode ver algumas marquinhas aqui, mas ela imprime muito bem e imprimiu rapidinho, igual foi na Max. Tem algumas características, para ser bem honesto, que eu achei até melhores na impressão da K1 do que eu achei na Max, mas isso pode ser decorrente de pequenos detalhes a respeito da calibragem que vem de fábrica, tensão das correias e coisinhas desse tipo. Vieram alguns modelos diferentes aqui, mas um deles, que para mim é o mais interessante, é o teste de velocidade de 300 milímetros por segundo, que é esse cara aqui, tá? Ela passa a imprimir esse cara aqui com uma velocidade tremenda, tentando fazer isso na maior velocidade que ela consegue, e para você também ver a questão da qualidade. Eu achei a qualidade sensacional pela velocidade que ela foi impressa, mas é só um teste. Quando você vai imprimir peças reais, a coisa é um pouquinho diferente. E aí veio essa pecinha aqui que é sensacional, que é o gatinho articulado, tá? Que é uma peça que ela é impressa inteira, tá? Você não tem que encaixar as peças, ela já é impressa, montada e articulada, e quando você solta da mesa, ela já está articulada. É uma impressãozinha bem legal de fazer, é bem curioso. Imprimiu com um pequeno defeitinho aqui, ó, tá? Com uma pequena marquinha aqui nessa parte. Como é um G-Code que vem pronto, eu imagino que tenha sido algum problema no filamento aqui para ela ter apresentado esse defeito. Mas, no geral, a qualidade é muito boa da impressão. Nas laterais, a questão das camadas ficou bem parelhinho, ó, bem alinhado. Tá? Ficou muito boa a impressão e é um brinquedinho legal, apesar de não ser muito útil. E, por padrão, né, a gente vai fazer um cubinho aqui para poder testar as características básicas da impressora. Imprimiu bem, tá com uma boa qualidade, não vi nenhum problema de impressão aqui, principalmente com relação à questão das camadas, assim, que seja muito assustador. Tem aqui uns ghostzinhos aqui, ó, né, uns ringings, mas isso também é relativo à questão da tensão das correias, que eu não calibrei as correias ainda, mas imprimiu bem. Esse cubinho aqui eu vou usar para fazer a comparação com a Max no próximo vídeo. Então, por isso, não deixe de se inscrever para não perder o próximo vídeo, que é a comparação lado a lado aí da K1 com a K1 Max. Minhas primeiras impressões com essa impressora foram que, quando a gente fala de K1 Max e de K1, todos os componentes são basicamente os mesmos. O display é o mesmo, a placa-mãe é a mesma, a cabeça de impressão é a mesma. Muda a fonte, mas tecnicamente não deveria dar uma diferença tão grande aí com relação à questão do tamanho da fonte, é mais para a questão de reduzir os custos, tornar ela realmente mais acessível, e a tampa dela de acrílico em cima, que é uma tampa ressaltada. Essa tampa ressaltada foi colocada ali justamente por causa da compactação do projeto, né? Então, partes, principalmente ali da cabeça de impressão, ficam acima da estrutura da impressora e aquela tampa é obrigada a ter um ressalto tal para ela não ficar pressionando o tubo Bowden para dentro da impressora. Então, ele precisa dessa folga, porque o projeto meio que compactou ela, mas eles precisaram deixar aquele espaço ali para cima. Não entendi muito bem a intenção de fazer isso, porque se eles tivessem levantado alguns centímetros a estrutura da impressora, eles poderiam ter feito o mesmo acabamento com a tampa de vidro temperado na parte superior. Mas eu vou entrar em mais detalhes aí com relação a essa comparação K1 e K1 Max no próximo vídeo. O que eu quero falar para vocês a respeito da K1 é que nas impressões ela apresentou a mesma qualidade que a K1 Max. No uso dela não tem muita diferença, a não ser o fato de que para operar ali dentro da K1 você tem que fazer um pouquinho mais de esforço, por exemplo, para poder fazer o ajuste de tensão das correias lá atrás, porque o espaço é mais apertadinho. Ela tem o mesmo problema com relação ao filamento externo,
tá? O filamento na parte traseira. Essa é a razão pela qual eu comprei ela, que é para eu poder desenhar aí o projeto do MFS para que vocês possam operar os filamentos pela parte da frente. Ela tem um agravante ali que é o fato de o sensor de fim de filamento, além dele estar lá na parte de trás igual a Max, ele ainda tá pro lado de fora, tá? Não tinha nem espaço do lado de dentro dela para colocar o sensor de fim de filamento, eles colocaram ela pro lado de fora. A estrutura de montagem dela é tão boa quanto a da Max, tem o mesmo acabamento, a mesma qualidade nos materiais e no acabamento de montagem dela, de construção, e a velocidade dela para impressão é praticamente a mesma da Max, tá? Não vi muita diferença, assim como na qualidade, também não vi muita diferença na questão de velocidade de impressão. Além disso, essa minha K1 já veio com a extrusora nova. A minha Max veio com a extrusora antiga, que é uma que tem a presilhazinha azul, e essa aqui já veio com a nova, que é com o conector pneumático ali para o tubo Bowden, que é um conector metálico. Ele é mais bem acabado, ele firma melhor o tubo Bowden, e pelo que eu pude sentir, ele alinha melhor o tubo Bowden na entrada do filamento ali na extrusora, tá? O que o outro antigo fazia era um pesadelo, porque ele desalinhava a saída do tubo Bowden com a entrada da extrusora, e aí toda vez que você colocava o filamento ficava batendo do lado de fora, você tinha que ficar puxando o tubo Bowden até ele entrar e acertar ali o caminho da roça. No caso da Creality K1, ele já veio com a extrusora nova, que é essa com o anelzinho branco que eu estou mostrando para vocês aí na tela. Lembrando que essa não é a única diferença entre a extrusora antiga e a extrusora nova, tá? Mas eu vou trazer esse assunto em mais detalhes, com uma análise mais profunda ali do projeto ali da extrusora, num outro vídeo mostrando para vocês essas diferenças. A parte que mais me incomodou nela aí foi justamente o acabamento, tá? Principalmente ali aquela questão da saída dos cabos e do tubo Bowden da extrusora para chegar até o chassi da impressora lá atrás. Como a minha primeira foi a Max e, na minha opinião, tá? Você pode ter uma opinião diferente, se você tem as duas, já pode comparar, pode ter uma opinião diferente sem problema nenhum, mas na minha opinião, essa parte ali, pra mim, parece uma baita de uma gambiarra, tá? Então, assim, ficou feio, o tubo Bowden, quando sai da cabeça de extrusão, entra na metade do caminho, dentro do conduíte ali, daquela esteira, né, que vai até o fundo. Lá no fundo, o tubo Bowden não tem uma saída por dentro do frame da impressora, ela sai por cima do frame. O próprio suporte onde essa esteira ali fica fixada tá ressaltado para fora ali da estrutura da impressora. Esteticamente isso me desagradou bastante. E eu entendi, tendo ela na mão, o porquê deles colocarem essa tampa de acrílico ressaltada ali em cima, que é justamente para poder compensar essa gambiarra de engenharia que foi feito aqui na K1, tá? Em resumo, a minha opinião a respeito do projeto, tá? Não tô falando do produto final. A minha avaliação a respeito do projeto da K1 é que me dá a sensação de que o projeto da K1 Max era o projeto original. Ele era o projeto da impressora que foi desenhada para ser o que ela é. E depois do projeto da K1 estar montado, eles pegaram aquele projeto, deram na mão de um outro engenheiro e falaram: agora pega esse projeto aqui e faz ela ser mais compacta para a gente poder ter uma impressora com um valor mais acessível. E aí o cara falou: pô, mas se eu compactar, o sensor de filamento vai ter que ir para a parte de trás. Se eu compactar, eu vou ter que usar uma esteira aqui para passar os cabos, tal, menor. Se eu compactar, eu vou ter que colocar essa esteira mais para cima e o tubo Bowden não vai ter como sair para fora da impressora, eu vou ter que fazer uma tampa com um buraco na tampa. A sensação que eu tenho é que, na questão do projeto, foi isso que foi feito, tá? Opinião pessoal. O que não desmerece, vamos dizer assim, o que não tira o mérito de ser uma excelente impressora. Dela imprimir tão rápido quanto a K1 Max, dela ter uma excelente qualidade de impressão, dela ter uma excelente estrutura, uma estrutura muito estável. Aí o fato dela ser menorzinha faz com que ela vibre menos, porque o carro, né, como eu falei já no outro vídeo, a história do Core XY, né, que faz com que a cabeça de impressão gere
aquele movimento e gere o efeito inercial, fazendo com que a impressora vibre na hora de imprimir rápido, na K1 esse efeito de vibração é bem menor, porque ela é menor, o carro de impressão também é menor, né? A parte dos trilhos do carro de impressão é menor, então isso faz com que ela vibre bem menos comparado com a K1 Max, tá? Pontos chaves. Barulho. Faz praticamente a mesma quantidade de ruído da Max, tá? Quando ela liga todos os coolers, faz bastante barulho. O cooler mais barulhento dela é o da direita, aquele cooler que puxa o ar de baixo da mesa, o ar mais frio, e joga para cima da mesa para ajudar a refrigerar a peça. E ele é basicamente não, ele é idêntico ao da Max, tá? É o mesmo modelo, mesmo tamanho, tudo igualzinho. Vibração, como eu falei, ela vibra menos. O fato dela ser menor, as correias lá no eixo XY são menores, são mais curtas. Então você consegue trabalhar com ela com uma tensão das correias menor, reduzir o efeito ringing, tá? Ou o ghost. São dois efeitos colaterais de correias esticadas demais. E você consegue reduzir o efeito ringing sem afetar ou correr o risco da correia patinar, já que elas são mais curtas, então ela não vai ter aquela variação de tensão da própria elasticidade ali da correia. Para mim, eu vejo isso como uma vantagem que na K1 Max é difícil você chegar no ajuste fino perfeito, aonde você reduza o efeito ringing na impressora e ao mesmo tempo mantenha a impressora ou tente extrair da impressora a maior velocidade possível. Porque quanto mais rápido aquele carro se move, mais bem tensionada a correia tem que estar para que ela não patine no motor e você acabe perdendo o passo na impressão e acabe prejudicando a impressão, né? Ou perdendo ela completamente. Um ponto bem ruim aí é o fato dela não vir com a câmera já de série. E eu esqueci completamente disso quando eu comprei ela e esqueci de comprar a câmera. Daí eu comprei a câmera depois que ela já tinha chegado, montei a câmera, mas vou mostrar para vocês aí na tela a imagem da câmera filmando uma impressão em time-lapse. E vocês vão reparar aí do lado direito que tem um borrão preto aí na frente da câmera. Esse borrão é o bico do fan, tá? Do cooler que fica ali do lado direito. Não tem como ajustar o ângulo da câmera. Eu tentei ajustar, ela encaixa exatamente na posição que precisa estar. Colocou o parafuso, é ali a posição dela. Não tem como ajustar e essa ponta ali do fan da direita fica bem na frente da câmera, fica bem incomodando ali, pegando aquele pedaço da imagem. Agora uma notícia ruim aí, tá? É minha avaliação pessoal, pode ser que eu esteja completamente errado e amanhã a Creality lance isso, tá? E aí eu vou estar queimando a língua aqui, mas eu vou falar o que eu acho com relação ao que eu vi nessa impressora. Não tem LiDAR, né? Não tem kit de LiDAR e muita gente está perguntando para mim: E aí, Wesley, pô, onde é que eu acho um kit de LiDAR para K1? Não tem kit de LiDAR para K1. Tá? Por mais que quando você olha ali na cabeça de impressão, você tem até os conectorzinhos, tudo bonitinho ali para você conectar o LiDAR, isso é uma questão de redução de custo, gente. Então, para você produzir 100 mil unidades daquela placa com o conector ali, sai muito mais barato do que você produzir 60 mil unidades de uma e 40 de outra, colocando ou tirando o conector, mudando todo o processo da linha de produção. Então, para K1 e K1 Max, a placa controladora que fica ali dentro da cabeça de extrusão é a mesma, então ela tem a entrada, o conector para o LiDAR, porém, quando a gente para olhar o fato de que na K1 Max a gente tem uma maleta ali do lado da mesa de impressão com um adesivozinho branco cheio de pontinhos. Aquele adesivo é usado para calibrar o LiDAR antes dele fazer a impressão, tá? Antes dele poder ir para a impressão e fazer ali a análise da questão do fluxo inteligente de material, fazer a análise com o LiDAR da primeira camada de impressão e tudo mais. Aquele adesivozinho, aquela aleta ali do lado, ela é necessária para que o LiDAR faça a calibração antes de fazer a análise. E além de não ter essa aleta na K1, não tem nem espaço para colocar essa aleta ali na K1 e embaixo ali no suporte da mesa também não tem nada ali, não tem nenhuma furação, não tem nenhuma rosca, não tem nenhum lugar ali onde você possa encaixar esta aletinha ali para ter o adesivo em cima. Pode ser que a Creality vá lá e lance esse kit com uma mesa ou com um suporte que encaixe de uma maneira que eu não vi ali como fazer? Pode ser que tenha isso. Porém, tem um outro fator aí, que é o fato de uma das principais funções do LiDAR é analisar o fluxo de saída do material, do filamento.
E essa análise é feita imprimindo um zigue-zague do lado da mesa de impressão. Lá na K1 Max eu já me incomodei com isso, principalmente na primeira versão do firmware que ela tinha quando chegou, porque dava na louca dela, ela fazia aquela calibração sem eu ter falado para ela fazer a calibração. Depois do último firmware, depois do último update, ela parou. Agora ela só faz quando eu peço para ela calibrar usando o LiDAR. E aí o que acontece? Como ela fazia aquilo na doideira, sem eu ter pedido, às vezes eu estava imprimindo uma peça grande que estava na diagonal e precisava daquela área ali de impressão para a minha peça de impressão. E ela vinha e imprimia o zigue-zague e depois ela ia e imprimia a minha peça em cima do zigue-zague. E aí na parte inferior da peça ficava toda marcada com o zigue-zague, porque ela ficou sobrepondo as camadas ali. No caso da K1, a área de impressão dela é bem menor. Tá? É uma área de impressão de 22 por 22 centímetros. E praticamente, se você fizer aquele zigue-zague ali do lado, você vai perder aí 15, 20% da tua área de impressão. Né? No caso da Max, você consegue empurrar, né, ajustar a peça e tal, porque ela é 30 por 30. No caso da K1, não dá, cara. Então eu não sei, na minha opinião, eu acho que a Creality não vai lançar o kit de LiDAR para K1. Talvez dê para fazer alguma gambiarra, tá? De fazer um suportezinho, colocar o adesivozinho, forçar um LiDAR ali, porque tecnicamente ele é o mesmo da Max, e o firmware da impressora, eu imagino que ele tenha isso embutido nele, tanto que na própria tela ali da K1, você tem a opção ali do LiDAR de habilitar, mas ele fala, não tem LiDAR presente nessa impressora, e aí ele não deixa você habilitar. Então eu imagino que dê para tentar fazer uma gambia ali, colocar o LiDAR e ver o que acontece. Não recomendo. Ok? Mas eu acredito que a Creality não vai lançar esse kit do LiDAR para a K1. Outro ponto crítico aqui é a saída de ar lá na parte de trás da impressora. Ela é uma impressora fechada? É. Para você imprimir materiais de nível de engenharia, aí, como fibra de carbono, ABS e outros materiais que podem sofrer deformação numa impressora aberta? É. Mas tem um detalhe muito importante. A K1 Max, lá na saída de ar traseira, ela tem um filtro de carvão ativado na frente do ventilador, do fan. Tá? Então, quando vai extrair o ar passa por esse filtro de carvão ativado, o carvão ativado captura essas impurezas, principalmente aqueles gases nocivos, né, liberados por materiais como ABS, por exemplo, e tecnicamente o odor na área, aqui no ambiente onde você está imprimindo, não deveria ter materiais tóxicos ali. Tá? Então, teoricamente, é isso que acontece. Nos meus testes aqui imprimindo ABS, eu consigo sentir o cheiro forte do ABS aqui dentro do escritório da mesma forma, porém, o odor é diferente da composição do ar. Tá? Então, posso estar sentindo o cheiro do ABS, mas se o filtro de carvão ativado estiver limpo, dentro da validade, né, dentro do time ali de uso, ele vai estar filtrando os materiais tóxicos. Tá? O odor eu posso sentir, mas os materiais tóxicos vão estar sendo filtrados. No caso da K1 não tem esse filtro lá atrás. Tá? Então ele é só um fanzinho menor do que o da Max, que joga o ar para trás da impressora, mas ele não tem esse filtro de carvão ativado ali na parte de trás. Dá para colocar? Dá para você fazer ali, inclusive tem alguns projetinhos aí no Cults, Thinkiverse, Printables e outros sites, tem projetinhos ali para você imprimir um filtro que você acopla ali atrás, tem até uns encaixezinhos legais, aí tem uns projetos bem bacanas, e você vai lá e compra um saquinho de carvão ativado para filtragem de ar, coloca dentro dele, mas não vem de série assim como a K1 Max. Então, fica esperto nessa daí, para você não comprar e daí ter aquela surpresa, olhar e falar, ei meu Deus, mas eu lá na propaganda falava que tinha filtro. Tem, na Max. Na K1 não tem. Ah, Wesley, mas a área de impressão dela não é muito pequena? Bom, eu tive uma impressora de 22 por 22 durante 9 anos. E eu já tinha falado no outro vídeo que isso nunca me incomodou. Porque quando eu desenhava os componentes, as peças, os projetos, se eu via que a peça ia ficar grande demais, eu já começava a pensar pela questão do tempo de impressão. Tá grande demais, vai demorar 10, 12, 14 horas imprimindo. Eu já falava, não, eu já tenho que dividir essa peça em peças menores para que eu possa imprimir cada uma ali em 2 horas, 3 horas no máximo. E durante a noite eu possa
possa desligar a impressora. Eu nunca gostei de deixar a impressora ligada varando madrugada imprimindo, tá? Pela questão de você perder a impressão, chegar de manhã, olhar, tá tudo destruído, tudo errado na impressão, e também pelo risco de você não estar olhando para um equipamento que trabalha com alta temperatura, materiais voláteis e tudo mais, e pode acabar causando algum problema. Tá? Nunca ouvi nenhuma história de problema sério, de impressora pegando fogo e causando incêndio e tal, tudo mais, né? Impressoras de marca, mas já vi muita história e já vi muita fotos e vídeos de lugares destruídos com impressoras montadas, impressoras faça você mesmo. Então sempre tive muito medo disso mesmo utilizando uma impressora de marca. Então eu sempre trabalhei para deixar as peças menores, né, e para ela poder caber na área de impressão e para poder também diminuir o tempo de impressão. Então não acho que é um problema o tamanho da área de impressão da K1. Me acostumei mal com a K1 Max nesses últimos meses, então eu tive um choque quando eu vi o tamanho da mesinha dela. Eu falei, nossa, mas é muito piquititica, tipo, não vai caber nada aqui para imprimir. É aquela sensação meio claustrofóbica, né, de você tá com uma mesa de impressão gigante e de repente você, opa, encolheu. That's what she said. Aí eu parei, olhei pra minha impressora antiga e falei, mas é do mesmo tamanho da outra? Eu só tô mal acostumado. Então não é um problema, tá? Se você levar em consideração essas questões aí, de tempo de impressão, de ajuste de tamanho, de quebrar as peças em peças menores, ou mesmo cortar elas ali no próprio fatiador para você poder ir imprimindo em partes menores, tá? Então, no meu ponto de vista, não é um problema. Ok, Wesley, vale a pena comprar a K1? Eu acho que vale. Porque assim, ó, por mais que tenham aqui esses detalhes da questão do projeto e tal que não me agradem muito, ela é uma impressora tão eficiente quanto a K1 Max. O que muda é o tamanho e esses detalhes do projeto. Mas ela funciona muito bem, imprime muito bem, fácil de configurar, fácil de calibrar. Você segue os mesmos passos lá do vídeo, vou deixar o cardzinho aqui em cima, tá lá do vídeo da calibragem, do fine tuning, é o mesmo princípio. Então, para mim, são irmãs. Tá? Uma é uma irmãzinha maior, a outra é uma irmãzinha mais compacta. E elas funcionam tão bem quanto. Então, sim, eu acho que é uma impressora que vale a pena comprar, em especial para quem está iniciando, porque eu acho ela muito mais fácil de configurar do que várias outras impressoras aí que tem no mercado, e você vai estar menos propenso a ter aqueles problemas chatos de empenamento, de escolagem de mesa e tal, tudo mais, que você tem com uma impressora aberta. Além, é claro, da questão de sujeira, contaminação do próprio filamento, tudo mais. E usando o MFS, você ainda também reduz aí o impacto da questão da umidade. Tá? Desde que você, mais uma vez, gente, mantenha os seus filamentos armazenados em bags com sílica gel. Então não está imprimindo, mantenha armazenado. Ah, mas daí quando eu coloco lá ele seca. Não, não é assim. Eu já falei isso no outro vídeo, tá? Mantenha seus filamentos bem armazenados, sempre bem desidratados, para que quando você precisar dele, é só você tirar da bag e botar na impressora e sair imprimindo, mesmo que seja uma impressão aí de 8, 10, 12, 16 horas, você sabe que com o MFS ele vai se manter seco, mas não deixe filamento aí no tempo por semanas, dias, e depois vai tentar usar porque vai dar impressão ruim, tá? Vai dar impressão com baixa qualidade. Ah, Wesley, mas e agora? Entre K1 Max e K1, qual eu devo comprar? Aí eu vou deixar para responder essa pergunta no próximo vídeo, que é o vídeo de comparação das duas. E aí eu vou falar tudo o que você precisa saber de diferença entre essas duas impressoras, colocando lado a lado e mostrando cada uma dessas características para que você possa tomar essa decisão e aí você possa olhar e falar, ah, gostei mais dessa. Mas se você não quiser esperar o vídeo de comparação das duas impressoras e você já tomou a decisão de comprar a Creality K1 ou mesmo a Max, depende aí da sua opinião, da sua decisão e do seu poder aquisitivo, não deixe de clicar no linkzinho que eu vou deixar aqui na descrição, que vai levar você lá para o estoque de K1 e K1 Max que tem no AliExpress, que você, clicando nesse link, você ajuda a gente aqui no canal, e isso não custa absolutamente nada a mais no valor da sua impressora ou de outros produtos que você pode comprar lá através da loja do Inventor, aonde a gente faz uma seleção especial com diversas ferramentas, acessórios e componentes que você pode usar aí nas suas criações através da nossa seleção Maker. Então, não esquece, o linkzinho tá na descrição, vai lá e vamos inventar. Combinado? Então, se inscreve aqui, não deixa de colocar um joinha aqui para nós, para ajudar esse vídeo aqui a alcançar mais pessoas. E
não deixe de compartilhar aí nos seus grupos, tá? Nos grupos de impressão, nos grupos makers, para ajudar o canal também a crescer, a poder trazer mais conteúdo, a gente poder continuar desenvolvendo os novos projetos, principalmente aí o projeto do MFS para a K1, tá? Que já está indo para a fase de prototipagem, ok? Então vou validar ele, vou testar, vou garantir que ele está funcionando direitinho e que vai ser fácil de você montar aí na tua oficina maker, e em breve a gente vai estar trazendo ele aqui no canal. Então fica ligado, se inscreve, sininho, compartilha e vejo você no próximo vídeo. E vamos continuar inventando.